Amados, hoje nós vamos entrar na visão do livro selado e os selos, os 7 selos do Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse-a aberta. O capítulo 5, eu só vou ler o primeiro versículo, porque a gente vai, hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos ler alguns versículos e vamos explanar, porque cada selo eu vou estar lendo, explicando até o 6º selo. Mas no capítulo 5, eu quero falar aqui da visão do livro selado, com os 7 selos, né, e a visão do Cordeiro. O que aconteceu? João foi levado diante de uma grande sala do trono, e estava lá no trono o Cordeiro, né, sentado com a sua coroa. Diante dele estava 24 anciãos, né, 24 anciãos com as suas coroas, representando ali o povo de Deus, todo de branco e com as coroas, e os 4 seres viventes, que tinham 4 aparências: leão, boi, ou novilho, águia e homem, né? Então o que aconteceu? O anjo, João teve uma visão, a seguinte visão no versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que era Jesus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que significa isto, amados? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O livro que o Cordeiro recebeu era escrito por dentro e por fora. Por que? Você já viu esse livro escrito por dentro e por fora? O que significa isso? Estar escrito por dentro aponta para a realidade invisível, portanto espiritual, enquanto que está escrito por fora aponta para a realidade material e visível. Este é o significado e explica porque o livro é escrito por dentro e por fora. Então Deus quer fazer revelações tanto no nível material e visível, quanto no nível espiritual e invisível. E diz aqui que um anjo perguntava assim: quem que é digno de abrir o livro, né, e desatar os selos? Você sabe que os selos, amados, no passado, eles eram fechados, era uma, como que eu diria, um lacre, né? Era um lacre, e aqui diz que ninguém podia abrir. Todavia, um dos anciãos disse, lá no versículo 5: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, aquele que é digno de abrir este livro e os 7 selos é Jesus, porque Jesus vai trazer a revelação do que consta lá nestes 7 selos. E se vocês observarem lá no versículo 13, diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. É um cântico, né? É um cântico, inclusive, foi musicado por nós, né? E a gente tem um belo cântico, um belo hino, constando esta exaltação. Então, amados, capítulo 6, versículo 1: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Então vamos lá, o que tem no primeiro selo? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco,
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro montado num cavalo branco? Quem é? Jesus Cristo. Antes eu quero dizer, amados, que os 4 cavaleiros, porque nós vamos ter 4: o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. São 4 cavaleiros que saem percorrendo a terra por ordem de Deus. Claro que não se trata de cavalos normais, mas são cavalos sobrenaturais, símbolos de verdades eternas. O propósito desses cavalos é executar o juízo de Deus contra as nações. Eles representam guerra, violência, tragédia e também julgamento divino. Cada um desses cavalos, eles sairão no mundo para realizar aquilo que Deus determinou lá em tempos imemoriais. Então, esses cavalos, eles representam o juízo divino. E no primeiro cavalo, nós vamos encontrar que um cavaleiro, um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando diz, amados, que saiu para vencer, está falando da vitória conquistada na cruz. Foi lá na cruz que Jesus obteve a vitória decisiva sobre o inferno e a morte. E essa vitória, embora já obtida na cruz, é agora proclamada pela igreja, que vai tomando o terreno pertencente ao inimigo. Então, este cavaleiro que tem uma coroa, que saiu num cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. Embora pareça que o mal está dominando, embora aparentemente as coisas estão indo de mal a pior, existe uma verdade eterna que foi já lá perpetrada por Deus, que ao final Jesus Cristo haverá de reinar sobre tudo e sobre todos. Quando o povo da igreja primitiva lia essas coisas, eles aumentavam a sua esperança. Eles diziam assim: olha, embora o imperador Domiciano esteja aqui nos oprimindo, Jesus é aquele que sai com o seu cavalo branco, e ele sai com a sua coroa, e ele sai vencendo e para vencer. Logo em seguida, irmãos, vamos lá, no versículo 3, é aberto o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Este segundo cavaleiro, ele vai exercer uma perseguição da fé, aqueles que estão caminhando com Deus. Ou seja, aquela paz celestial sempre trará como consequência um conflito entre os homens, porque só haverá paz entre as criaturas quando estas estiverem em paz com o seu Criador. Ou em outras palavras, embora Jesus veio vencendo e para vencer, o mundo ainda se mantém rebelde contra o Filho. E por se manter rebelde contra o Filho, estes homens estão trazendo a violência, estão trazendo a morte. Antes de sair de casa, estava vendo na TV que aumentaram em São Paulo os números de latrocínios, que são roubos seguidos de morte. No ano passado foram 120.
Agora, nesse mesmo período, já são mais de 160. Somente no dia de ontem, 4 pessoas de paz perderam a vida porque foram roubadas e foram mortas. A violência, ela realmente está aí, porque aquelas pessoas que ainda não se submeteram a Cristo, aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho, elas estão promovendo a violência, promovendo o terror. É interessante que até homens jornalistas, é comum a gente vê-los dizer assim: olha, está faltando Deus no coração desses jovens, está faltando Deus na vida dessas pessoas. E amados, o próprio Estado reconhece que somente através da vida das igrejas e dos cristãos é que poderá começar a mudar a história deste país e desta cidade. O Estado já não tem mais condições de controlar nada, porque está aumentando tremendamente a violência, e somente o Evangelho de Cristo é que pode trazer paz. Mas esse segundo cavaleiro, ele veio para trazer o que? Tirar a paz da terra. E as pessoas que não têm Cristo estão vivendo sem paz. Então este cavaleiro está cumprindo um desígnio divino. Todo aquele que não se submete a Cristo não vai ter paz. Não vai ter paz. Isto, irmãos, é duro dizer, porque muitas vezes, até mesmo na nossa família, no nosso grupo social, nós temos pessoas que nós amamos, que nós gostamos, porém se mantém rebelde contra Deus. Querem ver uma coisa? Deixa o dedo aí nesse Apocalipse 6. Abram lá em João 3, é importante a gente falar isso. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz aqui, amados. Lá no João 3,16, talvez seja o versículo mais famoso da Bíblia, depois de "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Em João 3,16 diz: porque Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, então aqui é o cavaleiro branco que saiu para vencer e trazer a paz e trazer a salvação. Mas olha o que diz o versículo 36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, isso significa uma coisa muito forte. A pessoa pode ser boa, pode ser honesta, pode ser trabalhadora, e nós podemos amá-la muito, mas se ela estiver se mantendo rebelde contra o Filho, ou seja, não dou ouvidos, eu vivo a minha vida, eu sou honesto, eu tenho boa educação, mas se mantém rebelde contra o Filho, qual é o decreto que existe sobre essa pessoa? Sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, nós precisamos começar a dizer isto para as pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, e ainda estão se mantendo rebeldes, estão vivendo a sua vida, estão fazendo o seu caminho. Sobre ele permanece a ira de Deus. Isso significa que tudo que ele fizer não pode dar certo, não terá paz, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Que aqui neste cavaleiro está exercendo um juízo divino sobre a terra. O cavalo vermelho, ou seja, quando o cavaleiro vermelho ele está aqui para tirar a paz da terra, está tirando a paz das pessoas rebeldes, está tirando a paz das pessoas que não têm Deus, das pessoas que estão vivendo uma vida autônoma a Deus. E não existe coisa mais abominável a Deus do que a autonomia em relação a Ele.
significa eu posso, eu consigo, eu tenho força, eu tenho capacidade, e mal sabe que sobre ele permanece a ira de Deus. É algo muito sério. E este cavaleiro vermelho, ele veio tirar a paz da terra, tirar a paz das pessoas, tirar a paz das nações que não se curvam a Cristo, que se mantém rebelde a Cristo. Irmãos, é muito sério, e seria muito importante que nós fôssemos atalaias de Deus para avisar a essas pessoas, dizendo assim: olha, enquanto você se mantiver rebelde em relação a Jesus, você pode fazer o que quiser na sua vida, mas sobre você estará a ira divina. É duro dizer isso, mas é melhor a gente dizer e salvar uma vida do que a pessoa achar que está tudo muito bem, está tudo muito bom, e continuar vivendo de uma forma em que Deus não se agrada. Amém, amados? Jesus já havia avisado aos seus discípulos acerca deste tempo, né? Esse tempo de ausência de paz. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas o fim não será logo. Então lhes disse Jesus: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Isso aqui está lá em Lucas 21. Ou seja, Jesus está falando assim: olha, não se assuste não, quando falarem de guerra, de revoluções, de lutas terríveis, porque o cavaleiro vermelho está aí promovendo todas essas coisas sobre a humanidade que se mantém rebelde. Terceiro selo, vamos lá, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, fica claro aqui que a missão desse cavaleiro é promover a fome, a miséria, o aumento de preço. Então esse cavaleiro aqui, ele vai atuar sobre alguém falou, economia, finanças, sobre a economia. Aliás, irmãos, que coisa mais atual que nós estamos falando aqui hoje, hein? Vocês estão acompanhando lá nos Estados Unidos? O mundo está tremendo, está com as pernas bambas, porque aos 45 minutos do segundo tempo, o Senado americano aprovou lá o acordo que os Estados Unidos não vai dar o calote. Parece até piada a gente falar isso, né? Se alguns anos atrás a gente dissesse: olha, o perigo do governo americano dar o calote, isso é coisa de terceiro mundo, é coisa de Brasil, de Argentina, né? É coisa aqui da América do Sul, dar calote. Um ano atrás você falando isso, era coisa do Brasil, da Venezuela. Agora Estados Unidos, você sabia que todos os países do mundo, a China principalmente, tem letras do Tesouro Americano, ou seja, era o papel mais forte do mundo. Você tendo letras do Tesouro Americano, você estava garantido. Hoje, quem tem letras do Tesouro Americano está querendo passar para frente, porque é um papel que a qualquer momento pode não valer mais nada. Olha lá, irmãos, o cavaleiro negro. Esse cavaleiro aqui, ele está promovendo este tipo de coisa, amando de Deus. Irmãos, enquanto as nações estiverem rebeldes a Deus, se soubesse o que as nações ricas gastam em armamentos no mundo, o que as nações ricas gastam sustentando uma vida nababesca dos seus governantes, e deixando a míngua e a morte aquelas nações menores. Irmãos, Deus está mostrando toda a sua ira contra isto. E olha, eu tenho dito aqui, as coisas só vão piorar, viu? Então, por haverem invertido a ordem estabelecida
por Deus, priorizando os valores materiais em vez dos espirituais, o juízo de Deus viria sobre eles, privando-os daquilo que eles mais necessitavam. Ou seja, esses preços, esses valores materiais aqui, eles ficarão, vamos dizer assim, num valor impossível de ser pago. A Europa, vocês sabiam, amados, que até o ano passado, até alguns anos atrás, o Brasil exportava trabalhadores para Portugal, para a Espanha, para a Itália. Hoje o movimento está ao contrário, eles estão vindo de lá para cá. E sabe o que eu vi esses dias alguém falar? Aqui está melhor do que lá, em alguns aspectos, é claro, né? Se a gente for considerar aí questão de hospitais e tal, que é uma vergonha, né, total, né? Estradas, mas lá está muito difícil e o pessoal está vindo para cá. Eu não tenho dúvida que o cavaleiro montado sobre o cavalo preto está fazendo este trabalho. Quarto selo, cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Irmãos, esse quarto cavaleiro é o que mais me mete medo, porque ele se chama Morte. É interessante que é o único cavaleiro que recebe nome, se chama Morte. E o inferno, Hades, lá no original grego é Hades. Mas por favor, não é o Hades lá que a gente toma o suco, não, lá no mercado, viu? O pastor vai dizer, na minha casa não entra Hades porque é o inferno. Não, não é nada disso. Pode continuar tomando o seu suco. A rejeição da paz que o primeiro cavaleiro trouxe a guerra. E a guerra trouxe a fome. E esta, por sua vez, trouxe a morte. O único cavaleiro que recebe nome nesta visão é o que monta o cavalo amarelo. Ele chama-se Morte e é seguido pelo inferno Hades. Nenhum desses cavaleiros, amados, age por conta própria. Eles são agentes do juízo divino sobre a terra. Até mesmo a morte e o inferno não agem com autonomia. Afinal, quem é que se apresenta no início do livro como aquele que tem as chaves da morte e do inferno? Jesus. Amados, olha só como as coisas começam a se encaixar. Quando a gente diz que nenhum desses cavaleiros age por conta própria, significa o seguinte: existe um ser supremo e todo-poderoso por trás de todas as coisas. E mesmo aquelas coisas desagradáveis à nossa vista, elas têm um propósito eterno, que muitas vezes nós não compreendemos. É por isso que a gente está sempre insistindo em dizer assim: amados, nada foge ao conhecimento divino. Então o nosso Deus sabe dessas coisas. Quanto a nós cristãos, cumpre a nós mantermos-nos firmes na fé, mantermos-nos submissos ao Senhor. E muitas vezes nós vamos chorar perplexos por não compreendermos os acontecimentos, mas todas as coisas procedem em última análise do Altíssimo. Deixa o dedo aqui outra vez. Vá lá em Lamentações de Jeremias. É importante falar isso, já que eu falei. Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, versículo 3, verso 37 e 38. Lamentações 3, verso 37 e 38.
Acharam, amados? Estou ouvindo farfalhar de folhas. Diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não mandou? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Amados, vocês estão percebendo as implicações disso aqui? Quem é aquele que diz e assim acontece, se antes o Senhor não mandou? Até mesmo aqueles acontecimentos tristes na vida de Jó, Satanás foi lá e pediu: Senhor, eu posso? Pode, mas não mata ele não, mas pode. Obrigado, Senhor, deixa ele lá. Ele pediu autorização. E o que está escrito aqui, amados, no versículo 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Ou seja, em última análise, Deus sabe de tudo, até mesmo aquelas coisas desagradáveis. Amados, a teologia da prosperidade, ela fecha os olhos a todos esses versículos. Ela só promete riqueza, saúde, dinheiro, prosperidade. Riqueza, saúde, dinheiro, prosperidade. Só que ela não tem uma teologia lá na Bíblia, porque está escrito aqui. Esses cavaleiros que estão aí, eles estão no nome de Deus. O cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo, cujo nome é morte, e segue no inferno. Então, amados, nós vivemos num mundo onde as coisas espirituais acontecem, onde existem forças espirituais do mal, mas prestem bem atenção. Essas forças espirituais do mal não está lá Deus fazendo uma guerra contra eles para ver, vamos ver quem vence. Não, Deus já venceu. O cavaleiro branco saiu vencendo e para vencer. A Satanás resta fazer o quê? Tentar levar o maior número de pessoas com ele. Deixa o dedo lá em Apocalipse outra vez, continua lá em Apocalipse, é importante dizer isso aqui. Apocalipse 12, Apocalipse 12. Quando fala aqui, daqui a alguns dias eu vou falar sobre isso, mas eu só estou antecipando esse versículo aqui, né? Apocalipse 12. Quando fala aqui da batalha que houve no céu, e Satanás, o grande dragão, foi expulso do céu, ele e os seus anjos. Agora, o que foi que aconteceu na terra? Olha lá, versículo 12. Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Então lá no céu houve festa, porque houve vitória de Cristo e dos seus anjos. Agora e na terra? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui está, irmãos. O diabo sabe que falta pouco tempo para ele, por isso que ele está tentando arrastar o maior número de pessoas para a morte, para o inferno. Mas o povo de Deus precisa ficar firme, e quando Satanás puxa alguém para lá, a gente pega no braço dessa pessoa e puxa para cá. Não deixa. Não vamos permitir que os nossos filhos morram nas mãos de Satanás. Não vamos permitir que os familiares queridos nossos sejam arrastados por Satanás. Amados, a gente não pode mais ficar sossegado não. Os tempos estão breves, as coisas estão acontecendo rapidamente. Continuemos. O quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca,
e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amados, está falando aqui dos mártires, daqueles que foram martirizados pela sua fé em Cristo Jesus. Aqueles mártires estavam sob a proteção do Altíssimo, mas ainda não haviam sido recompensados. E o que eles estariam fazendo ali, debaixo do altar? Estariam dormindo, como defendem aqueles que pregam a doutrina do sono da alma? Não, eles não estavam dormindo. Existe uma linha teológica que diz que aqueles que morreram estão todos dormindo, um sono eterno, até aguardar a ressurreição dos mortos e o julgamento. Não entendo como isto. Eles não estavam dormindo, pelo contrário, eles estavam aqui perguntando, né? Até quando o Senhor não vai julgar? Estavam conscientes. E temos dois outros textos bíblicos que confirmam que eles não dormem. Primeiro, aquele ladrão ao lado de Cristo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É um lugar intermediário, irmãos, ainda não é o céu. Já tem o antigozo do céu, já tem alegrias ali, mas ainda não é o céu. É um lugar que aqueles que morrem em Cristo vão para lá. Lembra-se da outro texto, segundo texto, aquela história do rico e do Lázaro? Lembra-se? Quando o Lázaro morreu, vieram os anjos e levaram ele ao seio de Abraão. Seio de Abraão é um outro nome de paraíso. E aquele rico, quando ele morreu, ele foi levado para um lugar de tormento. E era possível ver a Lázaro. E aí ele falou: oh, Abraão, manda lá alguém lá na terra, lá para os meus irmãos, para eles não virem esse lugar aqui desgraçado. Desgraçado não é palavrão, é caído da graça. Né? Então, aí o que Abraão fala? Eles têm a lei e os profetas. Eles têm a Bíblia. E Abraão fala assim: não adianta vir alguém dos mortos lá falar para eles, não vai ninguém dos mortos falar, leia a Bíblia. Mas Lázaro já estava lá gozando de delícias, ainda não é o céu. Aqui este é um lugar intermediário também, que esses mártires estão ali. Então, ou seja, nós perguntamos, né? Eles estão dormindo? Não, absolutamente não. João diz que eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, irmãos, ao se completar o número daqueles que deveriam ser martirizados por amor de Cristo, o tribunal de Deus vai ser armado para que Jerusalém, agora conhecida como a grande prostituta, fosse julgada. Ou seja, ainda faltam mártires para morrer. Nos dias de hoje, eu acompanho, eu até indico a vocês www.missãoportasabertas.org. Esses bacanas que ficam pregando prosperidade, por que não vão lá? Lá no meio da dor, da prisão e da miséria, na janela 1040, latitude 10, longitude 40, lugar do mundo onde prevalece o islamismo. Lá, ser cristão, está condenado. Por que os bacanas não vão pregar lá? Já que eles fazem tudo, conseguem tudo, porque lá cristão não tem chinelo, na Etiópia, no Sudão, por exemplo, não tem ar-condicionado, não tem nada. Vamos fazer uma igreja lá de prosperidade. Por que não vai? Porque lá é fogo, irmãos. Lá você ser cristão, você está arriscado a perder tudo. Então, infelizmente, muitos mártires ainda vão completar o número daqueles que estão debaixo do altar. Sexto selo. Este sexto selo também é um problema. Versículo 12: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue.
As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Marcos, já pode abrir lá e separa por modelos. Amados, ao romper o sexto selo, catástrofes ocorrerão e a ordem será subvertida. E tudo começa com um grande terremoto. Vocês sabiam que a costa oeste americana, mais precisamente sobre São Francisco, existe uma falha geológica chamada de a falha de St. Andrews. Esta falha é uma falha tectônica, das placas tectônicas, que vai existir um grande terremoto como nunca houve na Terra. Ele é chamado do grande Big One, o grande um, ou o grandão, né? Big One. Todo mundo que mora na Califórnia, em Los Angeles, em São Francisco, e se você tem parente lá, avisa eles. Todo mundo que mora lá já sabe. Não é, os geólogos, eles até brincam, eles falam assim, não é se vai acontecer um grande terremoto, é quando vai acontecer. Se vai acontecer, vai. Isso aí já está marcado, só não está marcado o dia, só Deus sabe. Amados, quando ocorrer esse terremoto, eu vou dizer uma coisa: o mundo vai ficar perplexo, vai afetar, e pode afetar até mesmo assim a rotação da Terra. Aliás, teve um último terremoto aí, um grande vulcão que estourou. Vocês sabiam que alterou alguns milésimos de grau a rotação da Terra? A hora que ocorrer esse terremoto aí, todos os outros que aconteceram serão brincadeirinha. Vai acontecer. E é interessante que o sexto selo diz aqui que tudo vai começar com um grande terremoto. Fala também do escurecimento do sol, que aponta para a desordem social e o descrédito nas instituições governamentais. Aquilo que deveria ser motivo de orgulho para o povo torna-se em sua maior vergonha. Amados, vamos lembrar de duas formas. Não é apenas um escurecimento do sol, astro-rei, mas também é a desestruturação de todas as instituições governamentais. Então, esse escurecimento do sol vai estar mostrando que todas as estruturas sociais vão quebrar. Quando fala aqui da lua, né? Quanto à lua, né? Que diz que o sol a lua tornada como sangue. A lua aponta para a ordem religiosa. Ela tornou-se como sangue porque o que deveria unir as pessoas agora era motivo de guerra entre elas. Desde há muito tempo as pessoas se matam por causa de suas convicções religiosas. Mas não é isso exatamente que está acontecendo? Olha, islamismo, cristianismo, vocês sabiam que o islamismo está invadindo os países da Europa, que até o século passado, até o século XIX, eram países cristãos protestantes. Hoje, por exemplo, as grandes indústrias automobilísticas da França, Renault, Peugeot, Citroën, durante algumas vezes ao dia, eles têm tantos funcionários muçulmanos que a fábrica para que todos aqueles funcionários se voltem para a Meca, se ajoelhem e façam suas rezas.
França está invadida pelo islamismo. O islamismo está invadindo tudo. E infelizmente, amados, está havendo aí uma grande... vai criar muitas intrigas ainda. Bin Laden é apenas uma delas, né? A coisa vai ficar muito, muito pior do que já está. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Ou seja, se não houver instituições civis e religiosas confiáveis, o povo perderá a sua identidade e sucumbirá. Irmãos, para terminar, quando a desordem é instaurada, o status das pessoas é ameaçado. Os montes removidos são as ideologias, todas elas serão abaladas. E as cavernas desses montes, onde os homens se escondem, são as suas posições sociais que procuram manter a qualquer custo. Então, quando diz aqui, né, que haverá toda esse abalo na terra, vai abalar não apenas geologicamente falando, mas vai abalar todas as estruturas da terra. E as pessoas vão se esconder, né, nos montes, tentando manter ali o pouco que lhe resta. Eu diria, amados, que de alguma forma já estamos começando a viver isto. Hoje em dia até é complicado fazer qualquer prognóstico, porque as coisas estão se sucedendo de uma rapidez tão grande, tão grande, tão grande. As coisas que nós estamos vendo hoje, amados, acontecer na economia mundial, era impensável 5 anos atrás. Então daqui a 5 anos nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Mas uma coisa é certa: Europa, Estados Unidos e Japão estão com as barbas de molho, e tem que ficar mesmo. E para terminar, as únicas pessoas que têm esperança de ficar em pé no dia da ira são os justos e fiéis que confiam no Senhor. Os injustos e cruéis não teriam chance de resistir ao poder de Deus naquele dia, porque chegou o grande dia da ira. Quem é que pode suster-se? Em outras palavras, todas as pessoas que estão rindo de Deus, que estão zombando de Deus, neste dia aqui, neste grande dia, haverá de sucumbir, porque aí não poderão mais ficar em pé. O poder que eles têm, Deus vai soprar, com o sopro da sua boca, Deus vai acabar com o poder deles. Os únicos que ficarão em pé serão aqueles que não vão se dobrar aos valores mundanos, aos valores materialistas. Fica firme, irmão, fica firme, irmã. Talvez esta geração que aqui está, ao qual eu me incluo, talvez nós tenhamos aí mais 30, 40, 50 anos de vida, mas os nossos filhos que estão aqui pequeninos, eles vão ter mais que nós. Nós precisamos ensinar-lhes a ficarem firmes no Senhor, porque aqueles que confiarem em si mesmos, aqueles que confiarem nas suas instituições, vão cair todos. Ninguém vai ficar para contar a história. Eu quero estar do lado de Deus. Amém. Eu quero estar do lado de Cristo Jesus. Para terminar, o último versículo está lá em Malaquias. Só vou ler esse versículo, Malaquias, que é o último livro lá do Antigo Testamento. Capítulo 3. Gravem bem esse texto aqui, irmãos. Capítulo 3 de Malaquias, versos 13 a 18. Olha o que diz aqui. Acharam? Malaquias é fácil, antes de Mateus. Malaquias 3, 13.
Deus está dizendo para o povo: as vossas palavras, o seu povo, né? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Aí Deus diz assim: olha, vocês estão falando, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí Deus diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Viram? O povo estava dizendo assim: que adianta a gente servir a Deus? Olha os perversos progredindo, prosperando. Aí Deus fala: calma, calma. Quando chegar aquele dia que eu prepararei, que é aquele dia lá que fala lá no sexto selo, quando chegar aquele dia, aí vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que é rebelde e entre o que lhe serve. Perceberam, amados? Então, por enquanto, parece que o outro time está ganhando, só que aos 45 minutos a gente empata e ganha, porque estamos do lado de Deus. Amém. Amém, amados? Amém. Deus nos abençoe, né? Então são coisas duras, coisas difíceis. Se alguém perguntar assim: pastor, esses cavaleiros aí já estão andando? Claro, os 4 cavaleiros já estão aí soltando as suas os 3, né, as suas pragas, né, do preto, vermelho e amarelo, né? O primeiro não, que é Jesus, né, que é o cavaleiro branco lá. Mas os outros já estão ocorrendo aí todas essas coisas. Eu diria que só está faltando aí um grande terremoto, um Big One. Né, que vai aí começar a desestruturar. Aliás, é interessante que quando houve aquela grande crise há 4 anos atrás, que abalou o mundo, eu lembro muito bem que os economistas usavam essa palavra: olha, houve um grande terremoto na economia. Olha, o termo é esse, terremoto, ou seja, balançou as estruturas, e Deus vai balançar muito mais ainda. Que se cuide quem está fora da bênção divina. Que se cuide. Amém, amados? Amém. Vamos ficar.